Boa tarde. Hoje eu vim deixar uma outra palavra para vocês. Ontem eu dei um testemunho sobre o que aconteceu comigo e hoje eu venho falar sobre a aparência, né? Porque vocês sabem que hoje em dia o mundo é muito de julgamento, as pessoas julgam muito. E principalmente uma pessoa quando fala que voltou para a igreja. Nossa, essas pessoas são muito julgadas por próprias pessoas da igreja. Tem gente da igreja que julga, tá? Não acho que é diferente, não. Por isso que muitas pessoas ficam muito retraídas quando o assunto é retornar para a igreja. Mas você tem que retornar por causa de Deus, né? Por causa do homem. E hoje eu vim deixar um versículo falando sobre a aparência, né? Hoje eu tô até com um chapéu que era do meu tio. Fiz igual Eliseu. Eliseu, quando Deus levou Elias, que Elias subiu na carruagem de fogo, a capa dele caiu, né? E Eliseu tomou a capa para ele. E eu fiz assim, o meu tio inclusive era Elias também, saudoso apóstolo Elias. Eu tomei esse chapeuzinho aqui para mim. Parece que eu tô pertinho dele. E eu vou deixar um versículo para vocês, para que vocês não ficarem com essa coisa na cabeça sobre aparência, né? Lógico que a gente tem que mudar, mas é aos poucos. Fala lá em 1 Samuel 16:7. Não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. O que isso quer dizer para você? É um versículo muito claro. Às vezes, as pessoas estão muito preocupadas com a aparência, muito preocupadas com o que os outros vão pensar e saem atropelando os passos. O processo de retorno para a casa de Deus, ele é gradativo. Você não pode ir correndo com muita sede ao pote, não é assim. Tem muita gente que retorna para os caminhos do Senhor e já pega, já coloca saião lá no pé e já começa no reteté, naquela coisa e tudo não pode, fica naquela caretice. Não, eu não faço isso porque eu sou crente. Não, eu não posso isso porque eu sou crente. Só que Deus não quer isso. Deus não está se importando com a tua aparência. Deus, ele quer um coração sincero. Deus, ele quer ver a sinceridade. Deus quer ver a mudança sendo feita de dentro para fora em você. Então, não se preocupa com a tua aparência. Eu tenho mais ou menos umas 3 semanas só que eu tô nessa luta e eu me converti pelo telefone. Só que foi uma coisa, foi tão profundo, a presença de Deus foi tão incrível aqui dentro do meu quarto. Eu chorava que nem uma criança, que não foi preciso vir um pastor, não foi preciso eu estar dentro de uma igreja, não foi preciso eu ter ido até lá na frente, foi por telefone. Depois de tudo que aconteceu, do testemunho que eu contei para vocês, a minha prima me ligou, conversou comigo. Ela falou: Letícia, você sabe que Deus permitiu isso porque Ele quer uma mudança sua. Deus está te mostrando alguma coisa. Meu primo conversou muito comigo. Nossa, e meu primo pegou e falou assim: ó, eu vejo um anjo aí, dentro do seu quarto. E ele tá aí cuidando de você. Nossa, quando ele falou isso, eu chorava que nem criança. Eu chorava que nem criança. E eles ficaram, a gente ficou por mais de 1 hora conversando pelo telefone. E eu só sabia chorar, eu só sabia chorar, só sabia chorar. E aí no final a minha prima pegou e falou assim: Letícia, é agora. Você quer aceitar Jesus? Eu não posso deixar de perguntar, né? Porque a gente está aqui para ganhar almas. Esse é o fundamento do cristão. Ganhar almas para Jesus. Daí eu peguei e falei assim: quero. Ela passou pro meu primo fez uma oração comigo, perguntou se eu estava disposta a aceitar Jesus como meu único salvador. Eles são lá do Rio de Janeiro. E eu peguei e falei: quero, e ele orou por mim, e daí a minha peleja começou. E não tem sido fácil, não é fácil. E eu sei que muitas pessoas, elas se pegam muito a esses detalhes, elas se pegam muito, porque eu tenho inúmeras tatuagens, porque eu tenho vários piercings. Não se preocupa, não deixe de dar o primeiro passo
por palavras, porque o que os outros vão pensar de você. Hoje em dia eu tô numa fase da minha vida que eu não tô preocupada com o que os outros possam pensar ou deixar de pensar em mim. Assim que o meu tio faleceu, nossa, minha família foi muito perseguida. Nossa, eram inúmeras postagens comparando a minha família com um mosquito, né? Família, eram uns dizerzinhos de família, que não tinha sangue, que o seu sangue até mosquito tinha. Pastor me chamando de rata, em plena rede social, pastor. E pastor que nunca teve a coragem de chegar em mim e falar assim, Letícia, me perdoa em nome de Jesus. Me perdoa pelo que eu falei em rede social, me perdoa. Me perdoa. Eu tava fora de mim, eu não sabia o que eu tava falando, não. Ninguém nunca chegou em mim e falou assim, me perdoa. Nossa, e falaram muito da minha família. Minha família foi muito perseguida, mas isso não vem ao caso. Não vem ao caso porque Deus tem sustentado, Deus tem me alimentado, Deus tem me confortado e hoje eu não sinto mágoa nenhuma das pessoas que me perseguiram. E hoje eu só venho dizer pra você, não se importa com a tua aparência. Não se importa com o jeito que você tá, porque Deus procura um coração sincero. Deus quer a sinceridade das pessoas. Deus não quer aquela pessoa que fala que chegou, que voltou para a igreja, que tá lá falando que é crente, mas que por dentro tá todo imundo, que por dentro tá todo sujo. A mudança, ela tem que ser feita de dentro para fora. Antes de eu vir aqui para Balsas, eu vim para Balsas em setembro. Em julho, a minha mãe estava aqui de férias, veio meu pai, e eu fui a uma igreja, e um rapazinho foi usado e falou: eu vejo você fazendo coisas grandes. E não se preocupa com a tua aparência, porque é a tua aparência que vai fazer a diferença. Então, para aquelas pessoas que acham que vão me abater, que vão fazer eu me sentir inferior falando da minha aparência, olha, pode fazer mais forte, ó. O diabo tentou me entristecer aqui, que eu tô sem andar. E eu tô aqui, ó, com esse sorriso no rosto. Outras coisas também, eu tenho sofrido outras coisas também. E eu tô aqui com esse sorriso no rosto. Então o julgamento de ninguém vai fazer eu desanimar. E não deixa julgamento de ninguém te desanimar. Eu não tô falando isso aqui, não é pra elevar o que eu vivi. Não é pra elevar o que eu estou passando. Eu tô aqui pra te dar ânimo, para você não ouvir o que as pessoas falam. Eu sei que o mundo hoje em dia é feito de julgamentos, mas não se abata isso. Hoje em dia existe o cristianismo de aparência, onde as pessoas se doam uma cesta básica, elas vão lá e tiram foto. Tiram foto para falar que tá fazendo um bem ali. Que as pessoas vão fazer um propósito e, eu vou dar um lance de tanto, para todo mundo ver. Nossa, aí o irmãozinho às vezes tá ali só com 50 reais, com 20 reais e fica naquela assim, poxa, eu tenho só 20 reais. O irmão ali acabou de fazer um propósito de 1.000. Porque até aquele irmão, ele acha que ele vai ser mais abençoado porque ele tá dando um valor maior. Não, gente, não. Esse cristianismo de aparência é o que vem estragando o evangelho hoje em dia. Hoje em dia as pessoas, elas não têm pregado o evangelho de verdade. Hoje em dia as pessoas não têm pregado sobre amor. Hoje em dia as pessoas não têm pregado sobre compaixão. Hoje em dia as pessoas só sabem julgar. Os próprios da igreja são os primeiros a julgar. Então eu quero falar para você, não se desanima. Não deixe essas palavras te desanimar. Deus quer a sinceridade do teu coração. Deus só quer o teu coração puro. As coisas demais vão ser acrescentadas com o tempo. A mudança, ela vai ser feita com o tempo. Então não se preocupa, porque Deus é contigo, tá bom? Fique com Deus e a paz do Senhor.